Primeiro eu queria começar falando dos tribunais superiores em Brasília. Você imagina, cara, um ministro, eu estava falando de reputação aqui, né? Certo. Se eu preocupo com a reputação, você imagina um ministro, né? Então, cara, a reputação ela não tem valor. Tem muita gente que se preocupa com o dinheiro, poder, mas mais importante do que o dinheiro e o poder é a reputação. Para algumas pessoas. Tem gente que não, tem gente que joga essa reputação no lixo por qualquer valor, né? Até por pouco valor, muito. Mas tem gente, quando a pessoa se preocupa com a reputação, ela não é comprada. Então eu acredito que quando tem decisões nos tribunais superiores que são contrários ao que a gente imagina, são pela forma realmente da pessoa pensar. Apesar de eu criticar a decisão do Fux que revogou a prisão do André, eu consigo entender. Eu consigo entender que ali, da mesma maneira que o Marco Aurélio não ia conseguir dormir praticando aquela injustiça, vendo que tinha uma lei ali que dizia que se a prisão não tivesse sido revisada em 90 dias, ele tinha que soltar o cara, independente de quem fosse, e se ele não soltasse, ele não ia dormir com a consciência tranquila. O Fux entendeu que se ele mantivesse o alvará de soltura, ele não ia conseguir dormir Claro, a gente que é advogado sabe que a decisão dele foi completamente equivocada, claro. Tá? Porque, primeiro, ele cassou uma decisão de um colega. Segundo, que ele entrou no mérito de uma ação que ele não faz parte, que ele não tem como ele fazer parte, porque fizeram o pedido 2 horas da tarde, ele decidiu 8 horas da noite, um processo que tem 8 volumes. Né? Então, ele não sabe o conteúdo do processo. Na decisão, quando ele dá a decisão, ele chama o André de um dos maiores narcotraficantes do país, sem conhecer o processo, sem conhecer a pessoa. Só que ali ele entendeu que ele iria dormir com a consciência dele tranquila se ele tomasse aquela decisão. Então, eu consigo entender, apesar de discordar. Tá? Então, partindo desse princípio, é que eu começo a montar minhas estratégias. Que o advogado criminalista, ele tem que pensar sempre lá na frente, sempre em quem vai julgar, no poder cognitivo do julgador, do promotor que você está trabalhando, do colega, e tentar prever resultados. É difícil, né? A gente não consegue prever tudo, mas claro, a gente consegue prever resultados. Então, uma das formas, algo legal que aconteceu nesse processo é que a gente já sabia quem era os juízes prevento desde a primeira instância, né? TRF, STJ, STF. Então a gente já sabia que no STF o relator dele do processo dele era um juiz, era um ministro justo, um cara que não conseguia dormir com a consciência pesada, né? Então quando o André foi preso, tinha um grupo de advogados que disseram o seguinte: vamos deixar a sentença transitar em julgado para a gente impetrar um habeas corpus para pedir a nulidade do processo, porque tem realmente algumas nulidades. Eu falei, eu não vejo sentido, né? Eu não vejo sentido porque se a prisão dele perdura, já tem o processo de 2013, nós estamos em 2019, então já tem um prazo razoável no processo. Se esse cara ficar preso muito tempo, o ministro prevento costuma revogar a prisão por excesso de prazo, né? Então, acho que não é o momento da gente deixar a sentença transitar em julgado. Eu acho que foi ali que foi plantada a semente para ele sair, porque se tivesse transitado em julgado a sentença dele naquele momento, ele não estaria solto hoje.